Neste vídeo, você vai ver como Deus surge na sua frente, e você só descobre quando ele já foi embora e te deixou uma excelente dica para a solução dos seus problemas. Muitas vezes a gente passa a vida inteira esperando por um sinal grandioso, uma voz vinda de um trovão, ou um evento sobrenatural que pare o trânsito e mude o mundo. Mas a verdade bíblica e a realidade da vida nos mostram que Deus é um mestre do disfarce. Ele gosta da simplicidade. Ele gosta do sussurro. E principalmente ele gosta de usar pessoas comuns para entregar mensagens extraordinárias. Imagine o cenário. Não é um cenário de igreja, não tem luzes de palco e não tem música suave de fundo. O cenário é o concreto frio debaixo de uma ponte. O barulho é o dos pneus dos carros passando em alta velocidade lá em cima. De pessoas que têm um destino, que têm uma casa, que têm para onde ir. Mas ali embaixo o tempo parece que parou. O personagem dessa nossa história se chama Elias. E o nome não é coincidência. Assim como o profeta Elias da Bíblia, que em um momento de desespero se escondeu em uma caverna e pediu a morte porque achava que estava sozinho, este Elias do nosso tempo também chegou ao seu limite. Elias estava sentado sobre um pedaço de papelão que já estava úmido pela infiltração que descia das juntas do viaduto. Ele olhava para as mãos e via as unhas sujas, a pele ressecada pelo frio e a aliança que ele ainda carregava no dedo. Embora o casamento já tivesse acabado há 2 anos, ele perdeu o emprego na construção civil após um acidente. E as dívidas foram como uma bola de neve que engoliu sua dignidade. Ele realmente tentou, mas chegou um momento em que o cansaço foi maior que a vontade de lutar. E ali, debaixo daquela ponte, ele decidiu que aquela seria sua última noite. Ele não aguentava mais o peso de ser invisível. A chuva começou a apertar, aquela chuva gelada que entra nos ossos. Elias fechou os olhos e começou uma conversa amarga com Deus. Ele não estava orando de forma bonita. Ele estava reclamando. Ele dizia: "Se o Senhor é o dono do ouro e da prata, por que eu estou aqui? Se o Senhor cuida dos pássaros, por que eu não tenho um pedaço de pão? Se o Senhor é pai, por que me deixou órfão da vida?" Ele estava despejando toda a sua frustração no silêncio da noite. Ele acreditava que Deus estava ocupado demais com as galáxias ou com pessoas mais importantes para ouvir um homem quebrado debaixo de um viaduto. Foi nesse exato momento que o inesperado aconteceu. No meio do barulho da chuva e do tráfego, Elias ouviu o som de passos. Mas não eram passos rápidos de quem está fugindo da chuva. Eram passos calmos, ritmados. Alguém estava caminhando como se estivesse em um jardim no final da tarde. Elias não abriu os olhos de imediato. Ele pensou que fosse algum guarda ou talvez outro morador de rua querendo brigar por espaço. Ele se encolheu mais um pouco, tentando proteger o pouco de calor que ainda tinha no corpo. Mas os passos pararam exatamente na frente dele. Elias sentiu uma presença. Sabe quando você sente que alguém está te olhando e o ar ao seu redor parece mudar de temperatura? Foi isso que aconteceu. Ele abriu um olho, depois o outro. À sua frente estava um homem. Ele não parecia um anjo de pintura renascentista. Ele usava um casaco de sarja escuro, uma calça jeans comum e botas de trabalho que pareciam ter caminhado muitos quilômetros. O rosto dele era sereno, com algumas rugas de expressão que transmitiam uma sabedoria antiga e uma bondade que Elias não via em um ser humano há muito tempo. O desconhecido não disse boa noite e nem perguntou: "Por que você está chorando?" Ele simplesmente se agachou, com a agilidade de alguém jovem, mas com o peso de alguém experiente, e sentou-se no chão. No chão sujo, sem se importar com o casaco. Ele tirou de uma sacola de papel 2 copos de café, que ainda soltavam fumaça, e um pacote de pão recheado. O cheiro invadiu as narinas de Elias de um jeito que ele sentiu tontura. Era o cheiro da infância, o cheiro de cuidado. O homem estendeu o café para Elias. As mãos de Elias tremiam não só de frio, mas de choque. Ele pegou o copo, e o calor do plástico pareceu dar um choque de realidade no seu sistema. Eles ficaram em silêncio por uns bons 3 minutos, apenas bebendo o café e ouvindo a chuva. O silêncio não era desconfortável. Era como se aquele desconhecido estivesse limpando o ambiente com a sua simples presença. Elias deu a primeira mordida no pão e, sem conseguir se controlar, começou a chorar. Não era um choro contido, era um soluço que vinha do fundo da alma. E o desconhecido? Ele não disse calma, ele não disse vai passar. Ele apenas colocou a mão no ombro de Elias. Uma mão firme. Uma mão que dizia: "Eu estou aqui. Eu estou vendo você.
Depois que o choro de Elias diminuiu, o desconhecido finalmente falou. A voz dele era profunda, como o som de águas correndo, mas ao mesmo tempo suave como uma brisa. Ele disse: Elias, você passou a noite perguntando por que as portas se fecharam, mas você ainda não perguntou por que você parou de caminhar. Elias travou. Ele não tinha dito seu nome para aquele homem. Ele não tinha falado nada sobre as portas fechadas. Ele olhou para o estranho com os olhos arregalados e perguntou: Como você sabe meu nome? Quem te mandou aqui? Foi a assistência social? Foi alguém da igreja? O homem deu um sorriso curto. Um sorriso que parecia conhecer todos os segredos do universo e respondeu: Eu ouvi você me chamando. Você disse que o silêncio era a prova da minha ausência. Eu vim aqui para te mostrar que o silêncio é, na verdade, o momento em que eu mais trabalho. Neste ponto da conversa, o clima debaixo daquela ponte mudou completamente. Elias já não sentia o frio da chuva. Ele sentia que estava diante de algo que ele não conseguia explicar logicamente. Ele começou a perceber que aquele desconhecido não era um estranho comum. O homem continuou: Você olha para este concreto e vê uma prisão. Eu olho para este concreto e vejo um altar. É aqui, onde você não tem mais nada, que nós vamos começar a construir tudo de novo. Mas para isso você precisa parar de olhar para as cicatrizes e começar a olhar para a cura que está na sua frente. Elias estava hipnotizado. Ele queria saber mais. Ele queria entender como sair daquele buraco. E foi então que o desconhecido começou a revelar a primeira parte da solução para os problemas dele. Ele não deu dinheiro. Ele deu algo muito mais poderoso. Uma nova visão sobre a própria identidade. Elias olhava para aquele homem e não conseguia desviar o olhar. A pergunta, como você sabe meu nome? Ainda ecoava. Mas a resposta do desconhecido tinha sido tão carregada de autoridade que Elias não teve coragem de questionar. O homem então se inclinou um pouco mais para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos e disse: O seu primeiro erro, Elias, é acreditar que o seu problema é o saldo da sua conta bancária ou o fato de você estar dormindo aqui embaixo. Esses são apenas os sintomas. A doença é que você aceitou o rótulo que o mundo te deu. O desconhecido pegou um graveto no chão e começou a desenhar algo na poeira úmida sob a ponte. Sabe qual é o método da identidade resgatada? É entender que o seu valor não é determinado pelo que você produz, mas por quem te criou. Quando um fabricante de carros faz um veículo, o carro não perde o valor de engenharia se ele ficar estacionado em um lugar sujo. Ele continua sendo a mesma máquina potente, só precisa de alguém que saiba ligar o motor novamente. Você é essa máquina, Elias. Você não é um morador de rua. Você é um homem que por enquanto está na rua. Existe uma diferença eterna entre ser e estar. Elias ouvia aquilo e sentia como se algo estivesse quebrando dentro dele. Ele passou meses sendo ignorado pelas pessoas na calçada, sendo visto como um obstáculo, como um resto de sociedade. Ouvir que ele ainda tinha o valor de uma máquina potente era quase demais para aguentar. Ele perguntou com a voz embargada: Mas como eu ligo o motor se eu não tenho nem onde morar? Se as pessoas que eu amava me abandonaram? O homem olhou para ele com uma compaixão que parecia abraçar toda a dor de Elias e respondeu: Elas não te abandonaram porque você deixou de ter valor. Elas te abandonaram porque não suportaram ver o próprio medo refletido no seu fracasso. O perdão que você precisa pedir não é para elas agora. É para você mesmo. Você se odeia por ter caído, e ninguém consegue se levantar enquanto estiver segurando o peso do próprio ódio. Foi nesse momento que o desconhecido começou a detalhar o que ele chamou de a estratégia dos pequenos avanços. Ele disse: Deus não vai te dar uma mansão amanhã, porque você ainda não consegue cuidar de uma sala de estar. Ele vai te dar um passo. A solução dos seus problemas começa com a fidelidade no pouco. Amanhã cedo, quando o sol bater naquele pilar ali, você não vai sair daqui para procurar um grande emprego. Você vai sair daqui para fazer 3 coisas simples, mas que exigem a coragem de um leão. Elias ouvia atentamente. O desconhecido continuou: Primeiro você vai lavar o rosto naquela torneira do posto de gasolina que fica a 2 quadras daqui. Você vai olhar no espelho e dizer o seu nome completo, lembrando de quem era o seu pai e quem era a sua mãe. Você vai retomar o seu nome. Segundo, você vai procurar o Sr. Samuel, que é dono daquela pequena marcenaria de portas azuis perto da praça. Você não vai pedir dinheiro. Você vai dizer: Sr. Samuel, eu entendo de madeira e estou com as mãos ociosas.
Me deixe organizar suas sobras de madeira por 2 horas em troca de um banho e uma recomendação. Elias interrompeu. Mas eu nem conheço esse Samuel. Ele nunca vai me aceitar assim. O estranho sorriu e naquele sorriso parecia haver uma luz que não vinha de nenhuma lâmpada da rua. Ele vai. Porque nesta mesma noite, enquanto você reclamava aqui, o Samuel estava de joelhos pedindo a Deus alguém que fosse honesto o suficiente para ajudá-lo a organizar o que ele não consegue mais fazer sozinho por causa da idade. Deus não trabalha com coincidências, Elias. Ele trabalha com conexões. O problema é que o Samuel está esperando um ajudante e você está aqui embaixo esperando um enterro. Essa fala atingiu Elias como um raio. Ele percebeu que a sua inércia estava bloqueando a resposta da oração de outra pessoa e a resposta da sua própria oração. O desconhecido então entregou a terceira dica, a mais difícil de todas. A solução para o seu coração não virá de quem te deve, mas de quem você pode ajudar. No caminho para a marcenaria, você vai encontrar alguém que está pior do que você. Você tem esse pão que eu te dei. Se você for capaz de dividir o que sobrou com esse alguém, o fluxo da abundância vai voltar a correr na sua vida. A escassez só mora onde o egoísmo se instalou. Elias olhou para o pedaço de pão que ainda restava na sacola. Era a única garantia de alimento que ele tinha para o dia seguinte. A ideia de dividir aquilo parecia loucura, mas quando ele olhou nos olhos do desconhecido, viu uma paz tão profunda que a loucura parecia ser não acreditar nele. O tempo passava, e a chuva lá fora parecia se transformar em um batismo. O desconhecido começou a falar sobre a Bíblia, mas não como um livro de regras chatas. Ele falava de personagens como se fossem amigos íntimos. Ele falou de José, que foi da prisão ao palácio, mas que no palácio continuou tendo o coração de quem servia na prisão. Ele falou de Davi, que antes de ser rei teve que enfrentar o gigante que ninguém mais queria enfrentar. Elias, disse o homem aproximando-se ainda mais, o seu gigante não é a falta de dinheiro. O seu gigante é a crença de que Deus te esqueceu. Mas olhe ao seu redor, eu estou aqui, no meio da sua pior noite no lugar mais feio da cidade bebendo café frio com você. Se eu não tivesse esquecido o mundo, eu teria vindo até aqui? Note que nesse momento o desconhecido usou a palavra eu de um jeito diferente. Elias sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele começou a notar que as roupas do homem, apesar da chuva lá fora e de ele estar sentado no chão sujo, não pareciam ter uma única mancha de lama. O café na caneca de Elias, que deveria ter esfriado há muito tempo, ainda estava quente, emitindo uma fumaça suave que cheirava a paz. O homem se levantou. O movimento foi elegante e sem esforço. Ele estendeu a mão para Elias não para levantá-lo à força, mas como um convite. Amanhã a ponte continuará aqui, mas você não. A noite em que você descobriu que não estava sozinho é a noite em que o seu cativeiro acabou. Guarde o que eu te disse. Os métodos que eu te dei não são dicas de autoajuda. São princípios do reino. Identidade, ação pequena e generosidade no pouco. Siga isso e você verá a glória de Deus se manifestar em dias comuns. Elias sentiu uma vontade enorme de se ajoelhar, mas o homem o segurou pelos ombros com firmeza. Não se prostre diante de um desconhecido, Elias. Se prostre diante do Pai que o enviou. Elias sentia o coração bater como se fosse sair pelo peito. Aquelas palavras não eram apenas sons. Eram como sementes de vida sendo plantadas em um solo que estava seco há anos. Ele baixou os olhos por um breve momento, tentando absorver a intensidade daquele toque nos seus ombros e a profundidade do olhar daquele homem. Quando ele finalmente levantou a cabeça para perguntar, mas quem é você, afinal? O mundo ao seu redor pareceu silenciar. O lugar ao seu lado estava vazio. Não houve barulho de passos se afastando. Não houve o som de uma porta de carro fechando. Apenas o vento frio que soprava sob o viaduto e o barulho constante da chuva que começava a diminuir. Elias olhou para a direita, para a esquerda, correu até a borda da calçada e olhou para a avenida deserta. Nada. O desconhecido tinha sumido como se nunca tivesse estado ali. Mas havia provas. O calor no ombro de Elias ainda estava lá. O cheiro de café fresco e alecrim ainda flutuava no ar úmido. E o mais importante, a sacola de papel pardo estava ali, com o restante do pão e um pequeno pedaço de papel que Elias não tinha notado antes. Ele pegou o papel com as mãos trêmulas. Não era um folheto religioso ou um cartão de visitas. Estava escrito apenas uma frase. Eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos.
Elias caiu de joelhos, mas desta vez não foi por derrota, foi por adoração. Ele chorou um choro diferente, um choro que limpava a alma da amargura e da autopiedade. Ele percebeu que Deus não tinha mandado apenas um desconhecido. Ele tinha vindo pessoalmente, no disfarce de um homem comum, para resgatá-lo do fundo do poço. Na manhã seguinte, assim que os primeiros raios de sol começaram a iluminar os prédios de Sorocaba, Elias se levantou. Ele seguiu cada passo do método que recebeu. Lavou o rosto, recuperou sua identidade no espelho de um posto de gasolina e caminhou com a cabeça erguida. Quando ele encontrou um homem ainda mais debilitado do que ele em uma esquina, ele não hesitou. Dividiu o último pedaço de pão. No momento em que entregou o alimento, ele sentiu uma força renovada. Ele chegou à marcenaria das Portas Azuis. O Sr. Samuel estava lá, exatamente como o desconhecido descreveu, com o olhar cansado e uma oficina desorganizada. Quando Elias disse seu nome e ofereceu ajuda, o velho marceneiro deixou as ferramentas caírem no chão. Eu passei a noite inteira pedindo a Deus que me mandasse alguém em quem eu pudesse confiar, disse Samuel com lágrimas nos olhos. A vida de Elias não mudou em um passe de mágica, mas mudou em cada decisão baseada naqueles métodos. Ele saiu debaixo da ponte, voltou a trabalhar, recuperou sua dignidade e, meses depois, conseguiu reencontrar sua família para pedir o perdão que o desconhecido disse que ele precisava liberar. Essa história nos ensina algo profundo. A solução para os seus problemas, por mais gigantes que pareçam, muitas vezes está em uma conversa que você ainda não teve, em um passo de obediência que você ainda não deu, ou em um desconhecido que Deus coloca no seu caminho e você ignora por estar focado demais na sua própria dor. Deus não é indiferente ao seu sofrimento. Ele conhece o seu endereço, ele sabe qual é a ponte onde você está escondido hoje, e ele tem os métodos certos para te tirar de lá. Mas você precisa estar disposto a ouvir e, mais do que isso, a praticar o que ele te diz. O milagre raramente é um espetáculo. O milagre é a obediência no cotidiano. Se você sente que está em um momento de escuridão, se as portas parecem fechadas e o silêncio de Deus parece insuportável, não desanime. Talvez este vídeo seja o desconhecido que ele enviou hoje para te entregar a chave da sua libertação. A base para todos os métodos que Elias aprendeu naquela noite está em um único lugar, na Palavra de Deus. É ali que você descobre sua verdadeira identidade e encontra as promessas que sustentam qualquer caminhada. Por mais difícil que seja, se você deseja ter essa fonte de sabedoria e conforto sempre ao seu lado, eu preparei algo especial. Na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado, você encontrará um link para adquirir a sua própria Bíblia. Ter a palavra em mãos é o primeiro passo para nunca mais se sentir sozinho debaixo de nenhuma ponte da vida. Clique no link agora. Adquira a sua e comece hoje mesmo a sua jornada de reconstrução. Não espere a próxima noite de chuva. A solução já foi enviada. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém.